Olá, sejam bem-vindos a mais um CESP Entrevista. Nesta edição, temos a honra de receber o professor doutor Antônio José de Almeida Meirelles, também conhecido como Tom Zé, que é o novo reitor da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Ele assumiu o cargo no dia 19 de abril, após a nomeação pelo governador do estado, que ratificou a escolha feita na eleição, da qual participaram professores, alunos e funcionários da Unicamp, e a lista tríplice elaborada e votada pelo Conselho Universitário da Unicamp. O reitor, que é engenheiro de alimentos, professor da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, conversa hoje conosco sobre os planos dele para a gestão que se iniciou neste mês e também sobre o ensino de engenharia e as perspectivas para o setor no Brasil. Confira a seguir. Então, Rita, eu queria começar agradecendo a você, agradecendo ao sindicato por essa oportunidade. Sou engenheiro, como você disse, né? Então estou aqui também ocupando um cargo administrativo, mas aí unido a essa profissão que é tão importante para o nosso país, para o desenvolvimento do Brasil, né? Nós estamos aí num momento muito especial de dificuldades, vamos dizer, especial, não é o lado bom da história, né, de dificuldades com a questão, principalmente da pandemia, mas com seus componentes também de crise econômica e de dificuldades na esfera política. Então, a nossa preocupação como instituição é principalmente dar uma resposta a esse quadro da pandemia. A Unicamp é uma universidade que tem uma área de saúde muito significativa. Nós temos 4 hospitais, né, 2 de porte bastante considerável, o maior é o Hospital das Clínicas, nós temos o Hospital da Mulher, que é conhecido como CAISM, nós temos o Hemocentro e o Gastocentro. Nós ainda administramos 7 ambulatórios médicos de especialidades e outros 2 hospitais, um em Sumaré, outro em Piracicaba. E essa área de saúde toda está envolvida diretamente na questão da pandemia. Então, a principal coisa que a gente vê como atividade nesse primeiro momento é o envolvimento pleno da instituição no auxílio a essa área que está enfrentando a questão da pandemia nos seus nas suas várias formas, nas suas várias atividades. Nós temos outras iniciativas que também ocorrem, que são iniciativas assim mais voltadas tanto a nós adquirirmos uma experiência que envolva várias áreas da Unicamp no tratamento da pandemia, e isso pode refletir também em conhecimento para enfrentar situações similares no futuro. Então, nós temos GTs, temos uma força-tarefa, uma das quais, dessa força-tarefa que faz, por exemplo, exames e monitora em populações mais vulneráveis, como está o andamento da contaminação, para poder, de alguma forma, auxiliar no controle da propagação da doença. Então, essa é a nossa meta, assim, inicial, mais importante. Então, a área de saúde sempre foi muito importante na história da Unicamp, e ela se mantém dentro da Unicamp. O HC da Unicamp ele é um pouco diferente dos outros hospitais das clínicas, porque ele, de fato, faz parte da universidade. Ele não é uma autarquia separada, né? Então, essa ligação da Unicamp com a assistência ela é muito direta. Todas as universidades têm essa ligação, mas, no caso da Unicamp, era parte da própria Unicamp, da própria estrutura universitária. Então, esse elo com a sociedade na questão da assistência é muito forte para a gente e é, inclusive, um exemplo para as outras áreas da própria universidade, dessa conexão entre a universidade e a região, entre a universidade e a sociedade, que é uma das coisas que a gente quer valorizar muito nessa gestão que está, ora, se iniciando, né? Partindo dessa experiência que é importante na área de saúde, conseguir um êxito similar nas outras áreas. A gente já tem tradição nisso, mas o impacto da área de saúde é ainda muito maior. Gostaria, assim, para responder a questão, antes valorizar algo que a Unicamp já construiu
de forma muito importante ao longo do tempo. A Unicamp tem um papel destacado nos seus programas de pós-graduação, quer dizer, é das universidades que reúne no país inteiro os melhores programas de pós-graduação. Os programas de pós-graduação que formam mestres e doutores, preparam melhor pós-doutores, eles constituem um local onde a nossa pesquisa aplicada, básica, na área de humanas, na área de biológicas, de saúde, as tecnológicas, as exatas, é onde a gente tem os melhores resultados na pesquisa, né? Então, isso a Unicamp já tem um êxito imenso. Temos cursos de graduação muito reconhecidos e que formam bons profissionais para a nossa sociedade, no sentido amplo, né? Para atuar no Estado, para atuar nas empresas, nos pequenos empreendimentos, nas escolas, nas estruturas políticas e públicas do país. O impacto tecnológico ainda é algo que pode ser muito ampliado. E isso tem duas dimensões. Tem a dimensão do mundo empresarial, industrial, do mundo privado, e tem a dimensão do mundo das universidades, do nosso mundo aqui. A universidade hoje está muito aberta a essa colaboração. E o nosso desejo é fortalecer isso. Quer dizer, encarar a universidade como uma instituição que tem que servir a sociedade. E quando eu falo servir a sociedade, é no sentido vasto do termo, né? A Unicamp já teve importância grande na formulação de políticas públicas, na área econômica, no desenvolvimento de tecnologias como fibra ótica, no desenvolvimento do início da produção, industrialização da soja no Brasil, papel definidor e desenvolvedor na questão do pró-álcool, do biodiesel. Então, essas são as iniciativas que a gente deve hoje ampliar para que isso tenha algum impacto no nosso desenvolvimento industrial, em particular, aproveitando oportunidades que são muito importantes para o Brasil. A questão da bioenergia, a questão de produtos naturais, de uma economia sustentável, a questão da energia solar, células fotovoltaicas. Quer dizer, o nosso país reúne condições extremamente positivas para ter um desenvolvimento cada vez mais de acordo com as necessidades ambientais, por exemplo. E isso sem necessariamente não usar a riqueza que nós temos com o pré-sal. Não são coisas que criam conflito, né? A gente tem que saber aproveitar as oportunidades para desenvolver o país no sentido positivo. Queria completar que a universidade tem que estar aberta também a ajudar grupos vulneráveis, né? A realizar empreendedorismo social, economia solidária. A gente sabe que tem grupos que podem desenvolver negócio. A nossa sociedade é uma sociedade extremamente empreendedora. Para os grupos mais vulneráveis, o que falta, às vezes, é o suporte, o auxílio, garantir condições para que eles possam gerar negócios que melhorem a sua apropriação de renda própria e criem oportunidades de emprego e trabalho. Podemos fazer isso. E podemos fazer isso com instituições públicas. A Unicamp forma cerca de 600 licenciados por ano, que tem um impacto grande no ensino de primeiro e segundo grau. E a gente pode ajudar a formular políticas públicas para o ensino fundamental e médio, na verdade, né? A nova denominação do ensino pré-universitário. E para políticas públicas, eu já falei de alguns exemplos que a gente tem tradição, nós podemos também gerar informação a respeito, e o que tem por trás da minha ideia é que as universidades são locais que devem pensar o desenvolvimento do país, um desenvolvimento que seja baseado na democracia, no diálogo, na inclusão, mas na inclusão de todos os setores, né? Os setores empresariais, mas também os setores carentes da nossa sociedade. Desenvolver uma sociedade que seja capaz de garantir justiça social e distribuição de renda tem que ser uma meta do conjunto do nosso país. E a universidade tem que estar ao lado disso.
o Brasil é um dos grandes produtores de alimentos, tem uma capacidade empresarial imensa nessa área, uma agroindústria extremamente forte, um setor de processamento de alimentos bastante forte, que tem uma variedade aí tem empresas multinacionais, mas tem empresas de porte nacionais relevantes. Temos muita iniciativa de pequenos empreendimentos que podem, inclusive, disputar mercado externo. Então, nós temos uma variedade de competência empresarial grande e uma riqueza natural extrema e oportunidades e tradições no mundo, né, de espaço no mundo, gigantescos. No contexto da problemática ambiental hoje, o Brasil é um país que pode aproveitar essa oportunidade para ajudar a alavancar o seu desenvolvimento industrial em outro patamar. O Brasil pode aspirar coisas muito maiores nesse mundo. E, sem dúvida, ciência e tecnologia são essenciais para isso. São essenciais até para a gente preservar a autonomia e ter um caráter endógeno do desenvolvimento dessa engenharia e dessa tecnologia. O Brasil teve êxitos brutais, a gente sabe na área de engenharia civil, a gente sabe na área de petróleo, né? Com o SEMPS, por exemplo, as nossas empresas na área de construção civil. E temos êxitos também na área de engenharia de alimentos. Nós fomos capazes de desenvolver alguns setores de carnes, frangos, né? O nosso setor de açúcar e álcool tem um desempenho tecnológico bastante apreciável. O que nos falta? Aprofundar essa trajetória em termos de realmente desenvolver uma economia baseada em recursos naturais que se difunda para a área da química fina de forma mais intensa, para áreas que tradicionalmente dependem de petróleo, por exemplo, né? Dependem da nafta petroquímica. Aí nós temos oportunidades que são únicas no Brasil. Por exemplo, a gente sabe que algumas empresas multinacionais vieram para o Brasil porque elas têm possibilidade de desenvolver coisas com base no setor sucro, desenvolver outros produtos de maior valor agregado, que podem ser comercializados até com um surplus, com um valor agregado adicional, porque a fonte é natural, ou seja, ela tem um impacto ambiental menor. Então, conseguir desenvolver uma estratégia com relação a esse setor é essencial. E isso não afeta só a produção de alimentos, afeta vários lados da indústria de transformação, que podem ter, nas matérias-primas agropecuárias, a fonte para produzir produtos com menor impacto ambiental. Isso teria que ser assumido como um projeto dos governos, que, de alguma forma, tem que receber um empurrão, uma indução. O nosso setor agroindustrial ele é extremamente competitivo, ele normalmente gera uma boa oportunidade de retorno, de lucro, mas os riscos envolvidos numa estratégia de agregar valor são riscos, às vezes, que o setor empresarial tem dificuldade de assumir, ou receio, né? Porque não tem mercado garantido, porque aumenta a incerteza, ele já está ganhando com as commodities. Então, isso tem que ser algo que o Estado tem um papel a desenvolver aí, atraindo, inclusive, instituições como a Unicamp para fazer parte de uma ação de parceria, uma ação consorciada. As empresas tomam iniciativas, mas elas ainda são tímidas em face das oportunidades. As oportunidades são imensas. O Brasil tem características aí que eu acho que são únicas no mundo, pela disponibilidade de terra, pelo acúmulo de conhecimento que estão nas universidades, nos institutos de pesquisa, pela competência empresarial. Né? Se o Estado catalisar esse processo, eu não tenho dúvida que é um jogo que todos ganharão e o país como um todo ganhará também. É, sem dúvida, preocupante as dificuldades pelas quais a gente passa
atualmente, principalmente no financiamento à pós-graduação. Que a nossa pesquisa está muito vinculada à pós-graduação, né? Quer dizer, basicamente, a pesquisa no Brasil, ela ocorre muito nas universidades, vinculada à formação de mestres e doutores. É um êxito muito grande. O Brasil, eu vivi isso de perto, porque eu entrei em 1976 como aluno de graduação e acompanhei toda a história do desenvolvimento da pós-graduação, e é inacreditável que a gente conseguiu fazer de criar um sistema complexo, muito rico, de pós-graduação no Brasil como um todo. No estado de São Paulo, a gente sempre teve uma parceria excelente com a FAPESP. A FAPESP é o grande órgão de financiamento da pesquisa e da pós-graduação em São Paulo. Mas a pós-graduação em São Paulo é muito maior do que a FAPESP é capaz de financiar. Então, nós sempre tivemos muito suporte do governo federal na pesquisa, através do CNPq, e na pós-graduação, através da CAPES. E isso está hoje, a gente tem uma situação difícil em relação a isso. Então, gostaria de chamar a atenção que essas são as verbas que a gente chama de extra-orçamentárias, elas não estão no orçamento que vem do estado de São Paulo, mas elas são essenciais para manter a qualidade do nosso trabalho, né? São as verbas que a gente consegue via programa de pós-graduação, via projetos de pesquisa específicos, e que são aqueles que alimentam a vida do professor na sua atividade de formar pós-graduandos e na sua atividade de desenvolver pesquisas junto com os pós-graduandos. Como a gente tem tratado isso? A gente tem, primeiro, nos esforçado para minimizar as decisões negativas a respeito, nos manifestando junto aos órgãos do governo federal, que é onde nós temos o maior problema a respeito, né? Que outras ações? Nós temos procurado nos aproximar mais do mundo empresarial e de fundações que possam fazer financiamentos alternativos. Na Unicamp tem duas iniciativas muito importantes que eu gostaria de chamar a atenção. Uma é a Inova, que é a nossa agência de inovação, já tem muita tradição na questão de patentes, licenciamento de tecnologia e nesse contato com o mundo das empresas, né? Outra é mais recente, é um projeto que está sendo iniciado e que daí já desde o início envolve muitas parcerias. A gente chama ele de HIDS, que é o Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável. A Unicamp, alguns anos atrás, ainda na época em que a gente estava com mais recursos orçamentários, ela adquiriu um tanto de terras, que a gente chama de Fazenda Argentina, aqui próximo, junto ao nosso campus. Então, é uma expansão da universidade. E o projeto de ocupação dessa área não envolve só essa área. Ele envolve uma parceria com várias instituições públicas e privadas. Aqui perto da Unicamp, a gente tem locais onde empresas como Cargill, tem centros de desenvolvimento. A gente tem o LNLS, o CTBE, os laboratórios associados ao governo federal na parte de pesquisa em ciência e tecnologia. Nós temos o CPQD, e nós temos parcerias já estabelecidas com a prefeitura, com o governo do estado, que está muito interessado também em incentivar essa linha de desenvolvimento. E a ideia é que esse local seja compartilhado com instituições públicas e privadas no desenvolvimento de ciência e tecnologia. Então, são fontes adicionais de recursos que a gente também está procurando para desenvolver projetos que não são só projetos de prestação de serviços para a empresa, mas projetos também de formação de pessoas em mestrado e doutorado, ou seja, desenvolver ciência e tecnologia para ter um impacto maior na sociedade. Então, essa é uma outra forma de diminuir o impacto. A nossa estratégia é, vamos dizer, multifacetada, né? A gente precisa garantir os recursos públicos, eles são a maior fonte de financiamento, mas procurar fontes alternativas. Uma outra iniciativa que a gente dará continuidade na nossa gestão são dos fundos patrimoniais.
procurando que ex-alunos, que pessoas que querem do mundo privado, que queiram ajudar a universidade, também coloquem recursos para a gente auxiliar o desenvolvimento de ciência, tecnologia, até colaborar com a formação de alunos mesmo. Então, nós nos adaptamos com uma certa velocidade ao ensino basicamente remoto. Essa adaptação não foi fácil, porque a experiência não era uma experiência difundida, com certeza não era entre os alunos, e era pouco difundida no interior do quadro docente. Mas a necessidade era tão premente que nós conseguimos fazer essa transição rapidamente. Existem áreas mais difíceis e menos difíceis. As mais complicadas são as áreas médicas, né? As áreas biológicas, mas eu destacaria a área médica em particular e a área de odontologia, porque uma boa parte da formação exige um contato direto com o paciente. Então, nessas áreas é onde a gente tem um impacto de maior dificuldade. Nós estamos agora reformando as clínicas de odontologia na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, que é da Unicamp, onde a gente encontrou essas dificuldades pela própria construção do espaço onde eram as clínicas odontológicas. Na área de medicina, teve bastante impacto e estamos ainda num processo de adaptação, né? Então, nas áreas tecnológicas e exatas, onde se tem muita parte laboratorial, nós tivemos que desenvolver técnicas de laboratório virtual. Não havia muita possibilidade. Isso, obviamente, tem algum impacto no ensino, né? O ensino presencial é insubstituível, ainda que a gente possa usar, cada vez mais, eu acho que essa tendência é usar ferramentas remotas. Mas a ideia nossa no futuro, quando a gente puder voltar mais à normalidade, é que essa combinação entre presencial e remoto tem que ser bem discutida, bem planejada, para ela ser uma melhoria do ensino, não um substituto. A gente deve evitar o conflito ensino presencial e ensino remoto e encontrar estratégias que combinam essas duas coisas. Por exemplo, o uso das mídias, ele permite a um aluno ter a possibilidade de ver uma aula mais de uma vez, por exemplo. Isso, com certeza, gera para o aluno um processo de aprendizagem. Todos nós sabemos que a primeira vez que a gente vê um assunto, a gente só consegue prestar atenção numa parte dele, né? A gente está captando até o linguajar, os conceitos. A gente vê a segunda vez, a gente vai prestar atenção em outros detalhes. Isso pode ser usado de várias formas, tanto para fortalecer um ensino presencial, como para preparar um ensino presencial que vá mais direto às dúvidas e às questões dos alunos. Então, como nós vamos fazer isso ainda, não me parece claro. Nós temos que conversar a respeito. O que eu noto na comunidade da Unicamp é que as pessoas querem uma combinação dessas ferramentas e do ensino presencial. E nós vamos ter que abrir essa discussão para encontrar a melhor forma de combinar. Mas eu acho que não existe... O pós-pandemia será diferente do pré-pandemia e a gente está mais aberto ao uso desses instrumentos. Se há uma coisa que a gente deve lamentar pela nossa própria experiência com pessoas que frequentaram a universidade, é saber que a gente está entrando no segundo ano e que os calouros não andaram pelas ruas da Unicamp ainda, não andaram pelos espaços, pelas praças, não participaram das atividades sociais, culturais, das interações que a universidade permite. Então, é uma tristeza, né? É uma tristeza. A universidade é esse ambiente único, né? Um ambiente aberto, um ambiente que gera para as pessoas uma perspectiva que é muito diferente do cotidiano que elas viveram fora daqui. É uma experiência realmente única e que a gente sabe que
Eu aí participo dos grupos de WhatsApp de pessoas da minha turma, e isso já são o quê? 40 anos de formado. E a ligação que as pessoas mantêm até hoje é tão forte que as faz montar grupos e se comunicarem intensamente, né? Então, essa experiência é uma pena. Eu espero que a gente consiga retomar isso logo. O que a gente tem que desejar, e talvez fazer a nossa parte de pressão, né, é que a vacinação se acelere, né, para a gente poder retomar. Quer dizer, é uma pena que a gente ainda esteja andando com a vacinação não a contento como poderíamos, né, com muitas dificuldades. A questão da inclusão, ela envolve diferentes dimensões, né? Nós resolvemos bem a questão da entrada. Eu acho que a Unicamp tem hoje uma política de inclusão na dimensão vestibular que ela envolve uma variedade de ações e elas são interessantes porque ela não é exclusivamente cota. Então, ela combina vários mecanismos e esses mecanismos geram... eles acabam, apesar da variedade, da complexidade, eles acabam refletindo muito a composição da nossa sociedade. Nós estamos nos aproximando disso, e isso é muito positivo. A dificuldade da inclusão, da permanência, desculpe, é que ela tem diferentes componentes. Não é só um componente social, que é óbvio que tem pessoas que passam a ter uma dificuldade para estudar, que é ter renda para poder estudar. Então, aí, nós temos vários programas de bolsas de apoio dentro da universidade e, com a continuidade da política de inclusão, é natural um crescimento vegetativo, porque mais turmas estão entrando sem que, necessariamente, o mesmo número de pessoas estejam saindo. Então, nós temos aí uma questão que o crescimento vegetativo aí é inevitável e vai ser importante para manter esses programas. Tem uma dimensão didática também, né? Como são pessoas que muitas vezes foram negligenciadas, entrarem num ambiente que é muito competitivo gera problemas também, didáticos e pedagógicos, psicológicos. Então, a universidade tem que estar preparada para ajudar os estudantes a resolverem isso. Ela tem que ser acolhedora. Eu sou uma pessoa que, na minha vida pessoal, eu passei por muita dificuldade para estudar na Unicamp, eu até contei um pouquinho na posse também. Minha mãe tinha 7 filhos e ficou viúva aos 42 anos de idade. A minha irmã mais velha tinha 15 anos e o mais novo tinha 2. E minha mãe era professora primária, né? Então, se você não tiver o suporte da família, às vezes o suporte de professores que veem em você algo especial, às vezes é difícil você resistir a um contexto, vamos dizer, adverso, ao qual você não está normalmente acostumado. Então, esse acolhimento é uma coisa importante para dar energia, força para essas pessoas suportarem esse ambiente, que é mais competitivo por natureza, né? Ele é um ambiente em que a questão do mérito está sempre envolvida. Certo? Um aluno, por exemplo, para fazer um trabalho de iniciação científica, se ele tem uma reprovação, ele tem mais dificuldade de conseguir uma bolsa, conseguir um orientador. E isso pode também baixar a autoestima dele, porque ele quer ter essa oportunidade. Então, como a gente resolve isso? A gente tem que ter uma certa preocupação. Então, vou dar um exemplo que eu acho que é o mais, assim, que chama a atenção. A Unicamp tem mais de 100 estudantes indígenas hoje. Muitos deles vêm da Amazônia. Tem estudantes que, para chegar de onde eles vêm, eles têm que ir para Manaus e daí fazer viagens de dias para chegar na cidade mais próxima à aldeia. E essa pessoa vem estudar aqui na Unicamp, né? Então, só a própria ambientação já é uma questão. Então, nós estamos com a ideia de admitir na trajetória desses estudantes um ano a mais para a formação, para ter um período de ambientação com a estrutura da universidade. Isso não significa que eles não vão estudar, né? Significa que eles vão fazer algumas disciplinas com a turma com quem entraram, outras disciplinas, para alguns desses, português é a segunda língua e não a primeira língua, né?
Então, tem esse a gente está querendo investir também nesse processo de preparação. E eu gostaria de destacar, porque às vezes as pessoas veem isso, pô, mas vocês vão gastar dinheiro com isso. Não, nós vamos resolver problema. É essa a dimensão que a gente tem que dar, né? O que qual o sentido de ter uma política de inclusão que não leve ao êxito dessas pessoas? Que não leve a que elas concluam por mérito próprio. Nós não estamos querendo facilitar a trajetória, nós queremos melhorar as condições dessa trajetória para que eles conquistem por méritos próprios esse objetivo, e muitos, no caso dos indígenas, querem voltar para suas terras de origem para ajudar o desenvolvimento. Então, acho que esse é um exemplo assim importante para um país que tenha um futuro diferente do seu passado e até um pouco do seu presente, né? O Brasil tem que ser um país de todos, incluam todas as pessoas, né? Deem oportunidades para todos. Eu quero agradecer muitíssimo pela sua atenção, pela sua disponibilidade, desejar muito sucesso nessa sua missão tão importante à frente dessa universidade, muito importante também para São Paulo e para o país. Tá bom? Muito obrigada, professor. Rita, muito obrigado a você, muito obrigado ao sindicato pela oportunidade e muito obrigado a todos que assistirem essa entrevista, né? Tá bom? Um grande abraço.